que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Rapaz, trazendo uma reflexão aqui, mencionando, relacionado com esse louvor. E eu tô com a Bíblia aberta aqui, lá em Marcos, no capítulo 7, que vai falar sobre a tradição dos anciãos. Que quando eles estavam lá se reunindo para comer, os discípulos, né, de Jesus, eles não lavaram a mão, como era o costume deles, que eles faziam. E tinha toda aquela questão, né, de tradição, essas coisas antigas. E por aí vai, sabe? E eles começaram a julgar e falaram assim, né? Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos, falaram para Jesus, né? Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com mãos por lavar, sem lavar, né? E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, né? Porque deixando o mandamento de Deus, reteis a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e o dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E diz-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. E, cara, isso é um choque. E ele termina aqui falando bem assim, né? E Jesus faz uma parábola falando, né, que o que contamina é o que sai do que aquilo que entra, sabe? Que ele começa a falar, que os discípulos começam a indagar ele sobre essa parábola quando ele começa a falar e explicar direitinho. E aí, ele lhes disse: assim também vós está sem entendimento? Jesus pergunta para eles, né? Porque aqui, um versículo no 17, ele fala assim: depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele lhe disse: assim também vos estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre ele é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens que saem os más pensamentos, os adultérios, as prostituições, homicídios, furtos, avarezas, maldades, engano, inveja e assim por diante, né? E ele termina falando: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, né? E eu quero voltar só aqui antes que ele fala bem assim, né? E diz-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. E muitas das vezes disso eu tiro 3 entendimentos. Porque muitas das vezes nós somos assim. Nós gostamos de ser validado pelos homens e por isso nós preferimos guardar a tradição dos homens do que ter a verdade de Deus mantida ali na nossa identidade, sabe? Nós preferimos levar adiante muitas das vezes algo que até nos incomoda, às vezes coisas que a gente sabe que não faz muito sentido, mas você prefere manter para ser aceito, ser validado pelos homens. E Jesus fala aqui, né? Ele pega e diz: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. Você tá inválido quando você para querer ser aceito e ser validado pelos homens, você automaticamente está invalidando a palavra de Deus. Jesus não nos chamou para sermos religiosos. Jesus nos chamou para vivermos e fazermos a diferença nesse mundo e não querer ser validado ou aceito por alguém, ou, sabe? Não é para suprir o nosso ego, não é para falar: nossa, como eu sou santo, nossa, como eu sou melhor do que tal pessoa, nossa, como a minha igreja é mais tradicional, como a minha igreja tem mais... Gente, Jesus veio para salvar todos aqueles que crerem nele e receberem ele de coração. E eu tiro esses 3 pontos: não querer ser validado pelas pessoas, mas sim pela palavra de Deus, e ter a identidade firmada. Aí entra no segundo ponto: ter a identidade firmada em Cristo, ao ponto de eu não ter a necessidade de ser validado para os outros, porque a minha identidade está firmada em Cristo. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou.
Eu sei de onde você é, quem é que me colocou. Mas enfim, você ter essa convicção. Porque você tendo essa convicção, nada no meio do caminho vai te desorientar. E o terceiro e último ponto, quando ele fala bem aqui, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então muitas das vezes nós estamos preocupados com muitas coisas, igual aqui que ele tá falando, né? Vocês me honram pelos lábios, mas o coração tá muito longe de mim. A gente tá preocupado com, muitas das vezes, coisas que são assim, mas sabe, por exemplo, com vestimenta, de olhar para os outros, de falar, nossa, essas coisas e tal, mas o nosso coração tá muito longe, vivemos de religiosidade e não de evangelho. E nós não precisamos disso, nós precisamos do evangelho de Cristo, nós precisamos do verdadeiro evangelho. E ele fala, e esse terceiro ponto eu quero abordar também, de a gente realmente se preocupar com o que se passa aqui na nossa mente. Antes de eu olhar para o próximo, vamos olhar para si mesmo, vamos falar assim, Senhor, traz a clareza sobre a minha mente, Senhor, organiza os meus pensamentos, meu Deus, Espírito Santo, direciona, meu Pai. E pedir realmente essa sede de Deus, para Deus lavar os nossos pensamentos todo dia. Nós temos que falar assim, Senhor, lava minhas vestes todos os dias, para que ela esteja limpa quando o Senhor voltar, para que eu não precise olhar para o outro, julgar o outro, mas eu tô aqui me lavando todos os dias no teu sangue, meu Pai. Eu tô aqui todo dia mergulhando na tua presença, e que eu venha inundar, que a tua presença inunde o meu ser, que eu venha inundar e transbordar para outras pessoas, né? Então, sobre cuidar dos pensamentos, não precisar da validade de ninguém, ter a identidade formada em Cristo.